Graças a Deus por este tempo de louvor e adoração que o Senhor nos permitiu ter na sua presença. Eu quero agora lhe convidar para juntos meditarmos na palavra de Deus. Para isso nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas que nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, e vamos ler os versículos 32 e 33, que serão a base da nossa meditação nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Uma palavra forte do Senhor que Ele deixou nos seus ensinamentos para os seus discípulos e que eu gostaria de compartilhar com você, de refletir sobre essa palavra. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, Jesus também advertiu que qualquer que o negasse diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai que está nos céus. Este versículo, ele encontra-se enquadrado numa sequência de versículos. Se você for ler este capítulo 10, principalmente do versículo 30 em diante até ao final, você vai ver que Jesus faz uma série de declarações fortes, uma série de declarações polêmicas em relação àquilo que é ser um cristão, em relação àquilo que é ser realmente um verdadeiro discípulo e as consequências, as responsabilidades que isso realmente implica. E este versículo, ou estes dois versículos, eles são os primeiros dessa sequência de afirmações fortes e polémicas que Jesus deixou com os seus discípulos. Porém, é muito importante nós meditarmos nestes versículos. São versículos que muitas vezes nós até evitamos pela carga, pela pressão que ele coloca diante de nós. Não é? Jesus é muito claro, é muito enfático, cobrando de nós um testemunho, cobrando de nós uma identificação com ele, mas ao mesmo tempo também fazendo depender dessa nossa confissão, dessa nossa responsabilização, também a sua responsabilização em relação a nós, o quanto Jesus pode realmente interceder na presença do Pai em relação a cada um de nós, mas também o quanto nós podemos nos prejudicar em relação a termos esse suporte, esse apoio do Senhor na presença de Deus, pelo facto de sermos cristãos covardes, cristãos que não assumem as suas responsabilidades, que negam o Senhor, seja através de palavras, seja através do estilo de vida que nós adotamos. E o Senhor advertiu que aqueles que assim fizessem, que também seriam negados na presença de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele trabalha diante de Deus como um advogado, um intercessor que nos coloca na presença de Deus, nos defendendo. Então são justamente em relação a essas questões que Jesus coloca também uma dependência em relação à nossa atitude diante de Deus. Se nós formos cristãos verdadeiros, Ele também é um Senhor verdadeiro e total em relação a cada um de nós. Por isso, se nós formos aquele cristão meia boca, egoísta, que só pensa nos seus interesses, Jesus disse que então nesse caso ele também se escusaria a nos representar na presença de Deus. Então, meu querido e minha irmã, pense bem no tipo de vida que você está levando, o tipo de responsabilização que você está tendo em relação ao Senhor e em relação à sua obra e em relação ao seu reino, porque muitas vezes situações difíceis acontecem na nossa vida e nós não entendemos porquê. Talvez a gente esteja sendo negado diante de Deus, talvez Jesus não esteja intercedendo por nós, porque nós não estamos nos identificando com Ele como deveríamos. Então vamos refletir juntos sobre esta palavra, porque é uma palavra importante e relevante para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que confessar Cristo é uma característica do verdadeiro cristão. Todo cristão verdadeiro, ele confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador. Isto significa confessar diante dos outros que Jesus é o Senhor da nossa vida. Muitas vezes nós confessamos Cristo, mas na igreja, quando nós estamos uns com os outros. Mas saímos da igreja, saímos desse ambiente protegido, aí quando nós estamos diante de familiares, diante de amigos, ninguém sabe nem sequer que nós somos cristãos, porque nós escondemos a nossa fé, nós negamos a presença de Jesus na nossa vida, no nosso coração, escondemos aquela decisão que tomamos de ser verdadeiros cristãos, de querer Jesus na nossa vida. E isso é um problema muito sério que nós
trazemos para a nossa vida quando nós assim nos comportamos. Já dissemos que Deus é bom, mas Ele não é bonzinho. Deus não é bobo. Deus não se deixa escarnecer. E Deus não se deixa enganar. Não pense você que consegue enganar Deus. Você pode conseguir enganar até o mundo inteiro, por algum tempo. Mas Deus você não consegue enganar nem um só segundo. Então Deus conhece profundamente os nossos corações e Ele sabe quão grande ou quão pequena é a nossa identificação que estamos tendo com Ele. E essa identificação ela se faz justamente quando nós confessamos Jesus diante dos homens. Jesus disse, qualquer que me confessar diante dos homens, a confissão que Jesus cobra de nós, não é eu dizer nas minhas orações, Deus eu sou teu, Deus eu te adoro, Deus eu te louvo. Deus já sabe disso. Ele está falando aqui da nossa confissão lá fora, diante daqueles que nos rodeiam, daquelas pessoas que nos conhecem. Elas sabem que você é um cristão, você está vivendo uma vida de verdadeiro cristão. A pessoa olha para a sua vida e ela diz assim, essa pessoa é diferente, essa pessoa não é como os outros, ela tem uma atitude diferente. Qual será o motivo, a razão dessa diferença? É isso que está acontecendo? Ou as pessoas olham para a nossa vida e veem em nós pessoas como os outros, não tem diferença nenhuma, nós vivemos como os outros, mentimos como os outros, falamos palavrão, fazemos coisa que não presta e, na verdade, estamos muito mais identificados com este mundo e com o pecado do que propriamente com o Senhor. Então Jesus está dizendo, como me confesse diante dos homens. E essa confissão, ela tem duas vertentes, uma vertente verbal e uma vertente de vida, de comportamento, de conduta. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo ele não se envergonhava de confessar Cristo na sua vida, nem de pregar Cristo, nem de pregar o Evangelho. Antes ele tinha orgulho, tinha prazer em anunciar Jesus e anunciar a presença de Jesus na sua vida. Ele tinha realmente uma vida identificada com Jesus e por isso ele dizia que não se envergonhava do seu Evangelho. Confessar Cristo é o quê? É afirmar que Jesus está na sua vida, é reconhecer Jesus na sua vida, é concordar com os seus ensinamentos. Tem pessoas que confessam Jesus, mas não aceitam a palavra de Jesus, não aceitam a palavra de Deus. Ouvem aquilo que querem ouvir, fecham os seus ouvidos para tudo o que é desagradável, para tudo aquilo que as confronta, tudo aquilo que bate de frente. As pessoas não recebem esse tipo de palavra. Aí querem só palavra suave, palavra agradável, palavra que diga que elas são maravilhosas ou que são vítimas de situações, mas não se responsabilizam pelos seus atos e quando a palavra de Deus os confronta, a pessoa rejeita a palavra. Como nós já dissemos várias vezes aqui na nossa igreja, a honra de um homem está na sua palavra. Um homem sem palavra é um homem sem honra. E isso também se aplica ao nosso Deus. Por isso ele zela tanto pela sua palavra. Você honra Jesus quando você honra a palavra de Jesus. Você se identifica com Jesus quando você se identifica com os seus ensinamentos. Por isso nós temos vindo nos últimos meses a reforçar aqui tanto nos nossos cultos, nas nossas pregações, a importância do ministério de Jesus e o que Jesus realmente ensinava no seu ministério, para nós entendermos quão diferente muitas vezes é a pregação que nós temos hoje no nosso cristianismo moderno daquela que realmente Jesus pregava há 2000 anos atrás. Os seus ensinamentos eram muito mais fortes, eram muito mais confrontantes. Jesus não estava preocupado em ser politicamente correto, em agradar as pessoas, muito pelo contrário. Ele confrontava mesmo, ele batia de frente. Quem quisesse ir embora podia ir, mas quem ficasse, ficava de verdade e ficava para sempre. E esse é realmente o compromisso que Jesus quer que nós tenhamos com Ele, essa identificação com o Senhor Jesus, uma identificação em relação à nossa fé, à nossa confiança e também às nossas responsabilidades. E nos identificarmos em relação às nossas responsabilidades significa nós nos identificarmos com Jesus em relação a Ele, em relação aos seus ensinamentos, mas também nos responsabilizarmos com a sua obra e com o seu reino. Muita gente também tem muita identificação, ou diz que tem muita identificação com Jesus, mas não tem identificação nenhuma com a sua obra, com a Igreja do Senhor, com as responsabilidades que a Igreja do Senhor cobram de cada um de nós. As pessoas não querem ter esse tipo de identificação. Não dá para separar Jesus da Igreja de Jesus, da obra de Jesus, do reino de Jesus. Jesus veio pregar o seu reino, Ele veio implantar a sua igreja. Nós somos a obra de Jesus.
Então essa identificação, essa responsabilização, ela acontece também quando nós nos responsabilizamos em relação à obra, em relação ao reino. E todos nós temos responsabilidades, nós como cristãos, nós como discípulos, nós temos responsabilidades, independentemente dos cargos que cada um de nós possa ocupar na nossa igreja, nós temos responsabilidades em relação à nossa igreja, seja na perspectiva espiritual, seja na perspectiva humana, seja também na perspectiva material, de ajudar a cuidar das necessidades da nossa própria igreja. Isso também é se responsabilizar com Jesus, isso também é se identificar com Jesus. E muitas vezes nós negamos Jesus também dessa forma, quando nós seguramos o nosso bolso, quando nós seguramos as nossas ofertas, os nossos dízimos, não nos identificamos realmente com a Igreja do Senhor nessa questão e com isso nós também estamos negando o Senhor. Às vezes a gente sofre apertos financeiros e nós não sabemos porquê. É porque Jesus talvez esteja nos negando também na presença de Deus, porque nós o negamos também com a nossa carteira, com o nosso bolso. Não temos essa identificação em relação ao Senhor. Em quarto lugar, confessar Jesus com a boca. Então nós lemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o que diz o versículo, a importância da confissão verbal, a confissão com a nossa boca, afirmarmos diante dos homens que Jesus é o Senhor da nossa vida, que nós nos entregamos para Ele, que nós somos verdadeiros cristãos, não importa se isso desagrada à família, se isso desagrada aos amigos, se isso vai afastar talvez até algumas pessoas de nós, não importa. O que importa realmente é que nós sabemos que precisamos confessar Jesus com a nossa boca, crer com o coração e confessá-lo com a nossa boca. Mas lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo fala acerca de umas pessoas que negavam Jesus através da sua vida. É uma outra forma também de nós confessarmos Jesus, é através do nosso modo de viver. Então diz lá esse versículo de Tito 1,16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Aqui nós temos o reverso da medalha. O apóstolo está falando aqui de pessoas que confessam Jesus, confessam com a boca, porém a sua vida nega Jesus, negam Jesus com as suas obras. O seu compromisso com Jesus, o seu compromisso com o reino é nulo, não existe. Falam que são cristãos, falam que são de Jesus, dizem que são crentes, mas quando você vai olhar para a sua vida, você não encontra nada de cristianismo. E nota como o apóstolo Paulo descreve essas pessoas, diz que elas são abomináveis porque são desobedientes e são reprovados em relação às boas obras. Então a vida que nós vivemos, o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, ele confessa ou nega Jesus. E essa é uma forma importante também de nós demonstrarmos o nosso cristianismo, de nós demonstrarmos se somos ou não somos verdadeiros cristãos. E eu quero dizer que aquela pessoa que confessa Jesus com a boca, mas nega-o com a vida, essa pessoa também será negada diante do Pai. Diante dos homens de Jesus. O caráter público da nossa confissão, como já dissemos. Essa confissão pela boca, pelas palavras e pela vida, ela deve acontecer diante da sociedade que está ao nosso redor. Isso inclui a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, os nossos colegas de escola, para eles saberem, todo mundo precisa saber que nós somos verdadeiramente cristãos, através da vida e através das palavras, diante dos homens, disse Jesus. Em Romanos 10:10, nós lemos o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. O coração crê, a boca confessa. A boca fala do que o coração está cheio. É um ditado popular que se usa lá na minha terra. Não sei se nós aqui também falamos dessa maneira. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que tem falado a sua boca? A sua boca tem falado de Jesus? Se sim, amém. Certamente, porque o seu coração está cheio de Jesus. Agora a sua boca fala do quê? Fala de tudo menos de Jesus. Nem lembra de Jesus. Então é porque o seu coração está vazio.
você não creu ainda de verdade. Precisamos também entender que o nosso testemunho, a nossa identificação com Jesus, ela deve ser uma consequência da nossa fé e não uma condição adicional e opcional. Como nós já temos vindo a falar nos últimos meses, o discipulado, ser um discípulo de Jesus, é a consequência da conversão, a consequência natural da conversão. Qualquer pessoa que verdadeiramente recebe Jesus na sua vida, ela se torna um verdadeiro discípulo. O discipulado não é uma pós-graduação do cristianismo, não é um passo à frente que você pode dar ou não. Isso também acontece em relação à confissão. Confessar Jesus é consequência da nossa fé, porque nós cremos em Jesus, porque nós recebemos Jesus na nossa vida, porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a sua salvação, nós recebemos o seu senhorio. Então agora nós queremos confessar isso, nós queremos falar isso para as pessoas que estão à nossa volta, até para tentar dessa forma, através do nosso testemunho, convencer alguns, quem sabe, a querer também ser verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. Então a confissão, assim como o discipulado, ela não é um opcional, algo que você pode escolher fazer ou não. Não, isso é uma consequência natural. Se você é um verdadeiro cristão, se você confia verdadeiramente em Jesus, você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. Agora, se você tem vergonha, se você quer esconder a sua fé, talvez você não creu de verdade ainda. Precisa reavaliar essa sua decisão, precisa de reavaliar a sua fé, porque você está negando Jesus na sua vida e isso vai ter consequências sérias para a sua vida. Então, a confissão é a consequência natural da fé, não é uma condição opcional e adicional que você pode ou não fazer conforme uma escolha sua. Não existe essa opção. Se eu creio em Jesus, eu confesso Jesus. Se eu não creio em Jesus, eu não o confesso. Se eu não estou confessando, é porque provavelmente eu também não creio de verdade em Jesus. A obra que Jesus fez por mim, ela não criou em mim um impacto tão grande e tão profundo que me leva agora a querer confessá-lo diante das pessoas. É uma conversão superficial, é uma fé superficial. Por isso ela não cria impacto no meu coração e na minha vida. Agora, quando a fé é profunda, quando a convicção é profunda, você confessa Jesus, porque você tem prazer em fazer isso, para glorificar o que Jesus fez na sua vida e também para influenciar as pessoas que estão à sua volta, para que elas também queiram ter Jesus na sua vida, como você também recebeu. Em 1 João capítulo 4, versículo 15, nós lemos que a característica do verdadeiro cristão é confessar Jesus como Filho de Deus. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse é um verdadeiro cristão. É o que diz lá João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15. Porém, existem alguns exemplos também nas Escrituras Sagradas que certamente vêm de imediato à nossa mente, como por exemplo, o exemplo de Pedro, quando ele negou o Senhor. E aí, o que é que acontece? Por que é que Pedro negou o Senhor? Será que ele não era um verdadeiro cristão? Nós podemos compreender também, através desses exemplos, que pode acontecer atos isolados, pontuais, em que nós nos acovardamos, em que nós tememos e, em consequência desse medo e dessa covardia, nós deixamos de confessar Jesus na nossa vida. Isso pode acontecer na minha vida, pode acontecer na sua vida, como também aconteceu com Pedro. Porém, você note o detalhe importante. Foi um ato isolado na vida de Pedro. Não foi uma atitude constante. Não era a prática corrente de Pedro. Muito pelo contrário, nós lemos nas Escrituras que Pedro era um homem valente, às vezes até ousado demais. Ele estava disposto a ir até o fim do mundo para defender Jesus, mas ele teve um momento de fraqueza. Eu também posso ter esse momento de fraqueza, você também pode ter esse momento de fraqueza. E notem que esse momento de fraqueza na vida de Pedro, ela gerou um profundo arrependimento. Não foi uma situação constante, habitual, costumeira na sua vida. Não, foi um ato isolado que gerou um profundo arrependimento. E isso precisa acontecer também comigo e com você. Se porventura nós temos algum tropeção, em que há um momento em que nós temos a oportunidade de confessar Jesus na nossa vida, de falar para as pessoas que somos verdadeiros cristãos e o que Jesus tem feito por nós, e nós nos acovardamos, nós tememos e nós ficamos com a boca fechada, isso deveria gerar em nós
um choro de arrependimento, um verdadeiro e profundo arrependimento que nos vasse até às lágrimas, se necessário, demonstrando que verdadeiramente nós estamos arrependidos. E isso aconteceu realmente na vida de Pedro. Ele negou o Senhor? Negou, mas foi um ato isolado. Não foi uma prática corrente na sua vida. Há um outro versículo que nós encontramos lá, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, em que o apóstolo Paulo tem uma exortação, talvez um pouco estranha em relação ao jovem Timóteo, um pastor já dedicado à obra do Senhor, um homem de quem o apóstolo Paulo dizia que não havia outro como ele, era o seu discípulo mais consagrado, era o seu discípulo mais confiável. Porém, em certo momento, o apóstolo precisa lhe escrever e diz: não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Nós não sabemos exatamente o motivo que levou o apóstolo Paulo a fazer essa declaração ou a escrever essa exortação para o seu jovem discípulo, para o jovem pastor Timóteo, mas por algum motivo ele escreveu. Talvez as pressões que Timóteo estivessem a sofrer, talvez as pressões que Timóteo estivesse a sofrer estivessem sendo tão grandes que ele estava temendo compartilhar a sua fé, compartilhar o Evangelho que ele tinha recebido do apóstolo Paulo, que tinha aprendido do apóstolo Paulo, e talvez estivesse se acovardando, não sabemos exatamente o que estaria acontecendo ali. Isso também pode acontecer. E nós precisamos lembrar que testemunhar de Jesus há 2000 anos não é como testemunhar de Jesus hoje. Muitas vezes nós nos acovardamos simplesmente porque tememos passar alguma vergonha básica diante dos nossos amigos, diante dos nossos familiares, dizendo que somos verdadeiros cristãos e que há comportamentos de vida que nós não adotamos, que nós não queremos para a nossa vida, que eles seguem, mas nós não queremos seguir, porque somos verdadeiros cristãos. E nós, só por causa de uma vergonhazinha, nós já não queremos falar de Jesus. Mas há 2000 anos não era assim, não era só por causa de uma questão de vergonha, era por uma questão de perseguição mesmo. Muitas vezes confessar Jesus na sua vida, que significava arriscar a própria vida. E não sabemos o que estaria acontecendo, as pressões que estavam sendo colocadas sobre o jovem Timóteo, para que ele estivesse temendo alguma retaliação por confessar Jesus na sua vida. Porém, ainda assim, apesar das pressões, apesar das perseguições, o apóstolo Paulo diz: não te envergonhes, não tenhas vergonha, fala de Jesus, fala o Evangelho, prega o Evangelho, porque aquele que confessa Jesus diante dos homens, ele também é confessado por Jesus diante do Pai, e toda a proteção, todo o conforto, toda a consolação que há da parte de Deus vem para a nossa vida e nós somos abençoados. E era esse o desejo do apóstolo Paulo, era que o jovem Timóteo fosse um jovem abençoado pela confissão de Jesus diante do Pai em relação também à sua vida. Então, pode ter sido uma falha momentânea. Isso pode acontecer comigo ou com você. Porém, uma falha momentânea não é esconder a fé de uma forma sistemática. Não é se desresponsabilizar em relação aos compromissos para com a obra e para com o reino de uma forma consistente. Algo pode acontecer momentaneamente. Porém, isso precisa gerar em nós uma atitude de profundo arrependimento e de renovação da nossa fé e de convicção de que precisamos realmente confessar Jesus na nossa vida, através de palavras e através de atitudes, através de um estilo de vida consonante. Então o versículo depois continua e Jesus diz que aqueles que confessam Jesus diante dos homens serão confessados diante do Pai. Veja que privilégio maravilhoso, que promessa maravilhosa de Jesus para a nossa vida, promessa que Ele nos deixou de sermos representados por Ele próprio, pessoalmente, diante do Pai. Ele mesmo olhar para mim, olhar para você e dizer: está ali o Álvaro, está ali o irmão tal, está ali a irmã tal. Eu confesso Ele na tua presença, meu Pai. Ele é teu filho, Ele é meu irmão. Vamos protegê-lo, vamos guardá-lo, vamos ajudá-lo. Está com este problema, está com essa carência. Vamos suprir essa necessidade e Jesus nos confessar diante do Pai. Até eventualmente em alguma acusação que o inimigo possa fazer contra a nossa vida e Jesus dizer: eu sou advogado dele, estou aqui representando ele. Com o meu sangue eu lavei os seus pecados, então não há acusação para ser feita aqui diante do Pai. Agora você ao mesmo tempo veja o prejuízo
que é quando Jesus, perante a nossa irresponsabilidade em relação a Ele e em relação ao seu reino, fecha a sua boca e não nos confessa diante do Pai. Eu não quero que esta nossa meditação se torne excessivamente longa, então nós vamos dividir em duas partes e na próxima semana nós meditaremos sobre esta questão agora mais particular, sobre o que é Jesus nos confessar diante de Deus e também os perigos que existem de nós sermos negados diante de Deus. Amém? Pois fica com esta palavra, uma palavra forte, é verdade, mas é uma palavra que nós precisamos também para a nossa vida, para nós entendermos e reforçarmos a necessidade de entendermos as nossas responsabilidades como cristãos diante de Jesus e diante da sociedade que nos rodeia. Por isso Jesus cobra isso de nós, através desta palavra forte que Ele nos deixou. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Pois que você seja um verdadeiro cristão, receba esta palavra. Se porventura tem negado Jesus na sua vida, tem deixado de o confessar, tem deixado de viver uma vida condigna com a sua fé, pois reveja o seu posicionamento, reflita na presença de Deus, ore, se arrependa, busque o perdão de Deus e se torna, a partir de hoje, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, que viva a vida do cristianismo a sério, que leve o cristianismo a sério, se identificando com Jesus, se identificando diante dos homens com Jesus, para que todos saibam quem verdadeiramente nós somos e o nível que temos de relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois que Deus vos abençoe e que tudo seja para a glória do nosso Deus. Amém.